Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Rezemos num tempo de silêncio, pedindo ao Espírito Santo que nos revele o sentido da Escritura que acabamos de ouvir. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus pelo Evangelho de Lucas e a cada domingo o Senhor vai nos surpreendendo, conduzindo-nos a uma outra realidade que a gente não sabia que era possível conhecer e experimentar. No domingo passado, nós encontramos com Jesus naquele momento tão importante da sua vida, em que ele anunciou aos discípulos a sua paixão. O Cristo, o Filho do Homem, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Nós estávamos no capítulo 7 e hoje nós estamos no capítulo 9. Se ficou alguma coisa não compreendida domingo passado, hoje não há dúvida do que é que Jesus queria dizer com aquilo. Inclusive,
a conversa dos personagens com Jesus dá para nós a possibilidade também da gente perguntar a Jesus o que é que nós precisamos fazer para renunciar a nós mesmos, que é a segunda parte do anúncio domingo passado. Tomar a nossa cruz cada dia e seguir Jesus até as últimas consequências. Só uma conclusão muito forte que o texto de domingo passado dava. Jesus, ao mesmo tempo que anuncia a sua paixão, ele anuncia a paixão da igreja, o nosso sofrimento. Jesus, assim que ele anuncia a redenção dele, ele anuncia também a nossa redenção. A nossa redenção nessa vida, aqui, ela se mede de outra maneira, tendo coragem de largar tudo para seguir Jesus. Tomem comigo o texto de hoje, número 9 do seu folheto, capítulo 9 de Lucas, versículos 51 a 62. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Leiam comigo. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Então, duas coisas importantíssimas. Estava chegando o tempo dele partir para o céu e ele toma o quê? A firme decisão. Ele anunciou domingo passado com os discípulos: nós estamos vindo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser morto e ressuscitar. Provavelmente os discípulos, seguramente os discípulos entraram numa crise enorme. No medo enorme dessa paixão de Jesus e da paixão que Jesus chamou os discípulos a enfrentar com ele, cada um tomando a sua cruz. Essa afirmação de Lucas, ela vai ser o grande tema do Evangelho de João. Jesus toma a firme decisão de dar a sua vida. Olhem aqui para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós corremos o risco de olhar para a cruz apenas a partir da nossa perspectiva de contemplar o horror que a humanidade pode chegar. De olhar a partir do pecado, da fraqueza humana, da covardia humana, da rejeição a Jesus. O Papa Emérito, o Papa Bento, disse no ensino muito bonito dele, que nós temos que olhar a cruz daqui de baixo, daqui para lá, mas nós temos também que aprender a olhar a cruz de cima para cá. O Pai e Jesus oferecem para nós a salvação. Jesus não só é vítima do horror e do pecado nosso, mas Jesus é Senhor da vida e da entrega que Ele faz por nós. A cruz não é só expressão do horror de nossa fraqueza e pecado que mata Jesus. A cruz é a expressão da firme decisão de Jesus em realizar uma vez por todas um sacrifício vivo da sua entrega pela nossa salvação. Então, quando olhamos para a cruz, temos sempre que olhar para a cruz agradecidos. Obrigado, Senhor, pela sua firme decisão em dar-nos
a salvação. O Evangelho de João decorre uma longa reflexão sobre isso que perpassa o texto todo. Porque já havia no tempo dos evangelhos uma corrente de gente que olhava a cruz só a partir do pecado humano. Jesus como vítima de uma perseguição humana. Jesus não é vítima, ele é vítima da sua disponibilidade livre, da sua entrega total. Ele se faz vítima. E não somos nós que fazemos ele vítima de nós. Ele se faz vítima para a nossa salvação. Aqui é para que nós descubramos o sentido da graça da salvação que vem de Deus. Então, vamos ver. Ele toma a firme decisão de partir para Jerusalém. Versículo 52. Leia. E enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Versículo 53. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, todo mundo bem firme: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Leia, versículo 55. Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E seguiram Jesus para outro povoado. Então, vamos entender isso aqui. Entre a Galileia e Jerusalém, tinha dois caminhos. O caminho que se fazia lá pelo vale do Rio Jordão e o caminho que se fazia por uma alta cordilheira de montanhas da Samaria. A Samaria é uma região no alto da montanha que tem um tipo de reserva de água da chuva pouca, mas a chuva que armazena no solo rochoso. Então é possível você viver no alto das montanhas, de deserto e semideserto, e ter acesso à água. É um lugar onde é possível, com muita dificuldade, ainda plantar alguma coisa, mesmo que no alto da montanha. Uma região muito difícil de ser acessada, por causa do tipo de terreno arenoso e pedregoso, de deserto muito cruel. Mas como é uma cordilheira de montanha bem comprida, liga o norte onde Jesus vivia à capital, que era uma rota de caminho que o povo fazia também. Há muitos anos antes de Jesus, em cima dessas montanhas, foi elevado um altar. Era um lugar de culto. No período do Antigo Testamento, antes de Davi, em Israel existia vários lugares de culto, vários templos para o povo da Bíblia, do Antigo Testamento. A partir de Davi e de Salomão, se constrói um templo só em Jerusalém e proíbe-se ter outros cultos em outros templos, inclusive na Samaria. O povo da Samaria resolveu que não iria parar de ter o culto lá em cima daquela montanha, não. Resolveu que ia ficar com a Bíblia lá em cima e no templo deles continuariam tendo um culto. Mas tem um problema mais grave.
Eu vou explicar isso, porque em vários domingos próximos nós vamos voltar nesse assunto da Samaria. Os samaritanos, essa comunidade, essa região em cima da montanha, eram, até por causa das dificuldades de viver lá, eram muito acolhedores com estrangeiros, com refugiados. Nós estamos num período de muitos refugiados no mundo. Quando chegava estrangeiro, refugiado lá em Jerusalém, eles expulsavam os estrangeiros refugiados e comumente eles fugiam lá para Samaria. Então a Samaria era um tipo de vila, de gente muito misturada, de tudo quanto é tipo. Igual o senador Canedo, tinha goiano, maranhense, baiano, não é? Paulista, gaúcho, tinha de tudo na Samaria, mais ou menos igual aqui. Os judeus não, os judeus lá de Jerusalém, eles queriam que em Jerusalém ficassem só os judeus, os descendentes de Abraão, os descendentes de Davi, um povo puro, sem misturar com ninguém. Eles achavam um horror se misturar com outros povos, uma filha sua casar com descendente de outra raça, de outra cultura. Os judeus não permitiam isso de jeito nenhum. Os samaritanos, se a menina apaixonou por ele apaixonou pela menina, deixa casar, vai ser feliz. Então tinha um outro tipo de mentalidade. Quando Israel é invadido pela Assíria em 721, depois até 587 pelos babilônios, Israel foi invadido e expulsou muita gente de Israel para a Babilônia, para a Síria, deportou. Expulsava mesmo, vocês que estão morando nessa região aqui, vai tudo embora para ser escravo na Babilônia. Alguns judeus conseguiram fugir para a montanha da Samaria, instalaram-se lá e lá constituíram família e continuaram. Lá tem o templo de Siquém, um templo antigo, onde se prestava um culto do jeito que manda o Antigo Testamento. Na verdade, os samaritanos reconheciam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não gostavam do resto da Bíblia, não achavam que era espichar demais. Ficavam só com os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E quando os judeus reconstruíram o país, reconstruíram o templo de Jerusalém, disseram para os samaritanos: agora vocês param de fazer esse culto de vocês aí e vêm prestar culto só em Jerusalém. Eles disseram: vamos continuar prestando o nosso culto do jeito que o Antigo Testamento mandava. O que vocês fazem aí no templo de Jerusalém, nós vamos fazer aqui. Os judeus odiavam os samaritanos, mas odiavam muito. A Bíblia, na verdade, o Antigo Testamento fala mais mal dos samaritanos do que dos pagãos. Tem várias passagens no Antigo Testamento, nos Salmos, em que a Bíblia elogia quem matar um samaritano. E os samaritanos, lógico, também têm raiva dos judeus. É uma comparação meio esdrúxula que eu vou fazer, mas é como uma igreja evangélica para nós e nós para a igreja evangélica. O povo que vinha lá da Galileia, que era o povo rico, de fazendeiro, que plantava, colhia, e vinha para Jerusalém, trazendo dízimos, ofertas, os bois, os cabritos, os carneiros, a farinha, o azeite para oferecer no altar lá em Jerusalém, passava pertinho do templo da Samaria. E era muito comum os samaritanos atacarem os judeus e saquearem, tomar as oferendas deles e fazer a oferenda no templo deles. Vou fazer uma comparação bem extravagante.
É mais ou menos você que para vir para cá passou na porta de algumas igrejas evangélicas e os irmãos falam: não, irmão, não vai para lá não, vem para cá. Ou alguém que passa na porta da sua casa indo para a igreja deles e fala assim: não, vamos para a minha igreja. Ou até briga. Na verdade a gente não é tão cordial assim, né? A gente faz ofender mesmo. Assim eram os judeus com os samaritanos com os judeus. De tal forma, depois nós vamos continuar no capítulo 10 e no capítulo 17, quando Jesus conta no Evangelho de Lucas a parábola do bom samaritano, lembra? Quando Jesus realiza aquele milagre curando 10 leprosos, e só um volta para agradecer, e esse que volta é samaritano. Lucas vai insistir muito na relação de Jesus de acolhida dos samaritanos, para tentar reconciliar no coração dos judeus. E lembra que Tiago e João, os que pedem a Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos cair fogo para acabar com essa cambada aqui? Jesus os repreende. Porque muitas vezes o nosso desejo é: quem pensa diferente de nós, Deus podia mandar uma praga, uma desgraça, acabar com eles. Geralmente nós pensamos assim, os outros pensam assim de nós, não é? Quantas vezes eu já ouvi assim, as pessoas dizerem: olha, uma pessoa na minha família era ruim demais, eu não desejei mal para ela, mas graças a Deus, Deus a levou. Entendeu? Está entendendo? Desejo mal não, mas graças a Deus, Deus matou ela, teve um acidente, teve um câncer e levou ela para longe de mim. Mais ou menos isso. Graças a Deus fiquei livre. Assim eram os judeus com os samaritanos com os judeus. Jesus repreende os discípulos. Diz: moçada, domingo passado eu falei para vocês que quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie a essas raivas que vocês têm de vocês uns contra os outros, renuncie a essa vontade de matar, de eliminar os outros, renuncie a si, renuncie seus sentimentos ruins, renuncie a sua vontade de acabar com os outros, de fazer mal para os outros, de ver os outros mal. Renuncie, tome sua cruz cada dia e siga-me. Os discípulos não entenderam essa convocação de Jesus. Pelo contrário, eles achavam que Jesus estava dando mais poder para eles, acabar com o que eles achavam que não presta. Cuidado com a sua forma de relacionar com Jesus, pensando que Jesus vai ajudar você a acabar com quem você pensa que não presta. Entendeu? Entendeu? Cuidado. E seguiam para um outro povoado. Agora vem o desfecho do Evangelho, que retoma domingo passado, e que vai dar aos discípulos aquele sentido de renunciar a si mesmo, tomar sua cruz cada dia e seguir, de domingo passado. Versículo 57. Aí Jesus resolveu a confusão, falou: vocês param de brigar com os samaritanos, vamos embora para Jerusalém, lá eu vou sofrer, ser rejeitado, vou ser morto e vou ressuscitar. Vamos comigo para Jerusalém, eu vou dar minha vida por vocês, vamos comigo. E quando começam a caminhar de novo, acontece 3 cenas muito curiosas. Vamos ver? Todos juntos. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus. Olha que interessante. Alguém na estrada. Alguém na estrada disse a Jesus. Disse o quê? Leia. Eu te seguirei para onde quer que fores. Diferente dos samaritanos que não queriam recebê-los, e diferente deles que não quiseram receber os samaritanos. Alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. A reação de Jesus. Leia. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.
esse título que Jesus dá para ele, título de Filho do Homem, ele falou isso sobre ele mesmo domingo passado e falou agora. Esse título, você quiser entender o que significa Filho do Homem, leia o livro do profeta Ezequiel e o livro do profeta Jeremias. São os dois livros que melhor desenvolvem esse título do Messias que vai vir trazer a salvação para nós. Filho do Homem, com F maiúsculo, com H maiúsculo. A pessoa empolgada na beira do caminho provavelmente assistiu aquela confusão, aquela brigaiada, ficou impressionada com a maneira pacífica de Jesus de não brigar, não mandar pragas sobre os samaritanos, dizer: deixa essa hostilidade que nós recebemos, essa agressividade dos samaritanos, deixa, vamos tocar nosso caminho, meu caminho é de dar minha vida para a salvação. A pessoa fica tocada e fala: eu te seguirei para onde quer que fores. Provavelmente era um cobrador de impostos, ou um comerciante, alguém que lidava com dinheiro e tinha bens, porque a resposta de Jesus é a resposta de quem conhece esse camarada completamente. Diz: rapaz, você está querendo deixar seu emprego, sua casa, sua família, seu conforto, mas eu não tenho. As raposas têm uma toca, um buraco para ela entrar lá dentro, os passarinhos têm ninho. Se você quer me seguir, você tem que pensar que você vai deixar o seu ninho, a sua toca, a sua família, seu conforto para me seguir. Pensa primeiro. Para você me seguir, você vai ter que fazer renúncias. Você vai ter que fazer renúncias dos bens. Vem comigo lá na primeira leitura, todo mundo, do livro dos Reis. Deus fala para Elias assim: Elias, você já está velho, um profeta velho, não está dando conta mais, está meio catimbado, está terminando a sua missão. Passa perto de Eliseu e unge Eliseu para continuar a sua missão, que você já está velho, passa essa missão para outro. Elias passa perto de Eliseu, joga o manto. Eliseu entende, corre atrás de Elias, fala: você quer que eu te siga, não quer? Você é um profeta. Deixa primeiro eu despedir do meu pai e da minha mãe, dá um beijo neles. Elias estava fazendo uma coisa. Vamos ver. Naqueles dias disse o Senhor a Elias: vai e unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois. E ele mesmo conduzia a última junta de bois. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: leia comigo toda a igreja: deixa-me primeiro beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta. Pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Uma coisa muito interessante. Eliseu pede a Elias: eu vou te seguir, mas deixa primeiro dar um beijo de despedida do meu pai e da minha mãe. Ele falou: vai, rapaz, que há entre mim e você? Que te fiz eu? Aí Elias vai e não conta o texto que ele deu um beijo no pai e na mãe. Ele matou a junta de boi que estava puxando o arado, pegou o arado e as cangas, fez deles uma fogueira, matou a junta de boi, fez um churrascão,
juntou a família e seguiu. Qual é a moral da história? Ele fala para o profeta que o que ele tinha de dificuldade era, Elias diz que era o afeto, o amor pelo pai e a mãe. Mas na verdade o que prendia Elias era o apego aos bens. Entendeu? Tem muita gente que não segue a Jesus, falando que não serve mais a Jesus porque tem que cuidar da família, mas não é a família que está preocupado não. Está preocupado é com os bens. É a ganância. É a vontade de ficar mais rico, de segurar os bens que impede a pessoa de fazer o bem. Então, volta ao Evangelho. Jesus diz para a pessoa que diz, eu te seguirei onde quer que for. E Jesus fala, as raposas têm toca, os pássaros têm ninho, eu não tenho onde repousar a cabeça. Vai, desfaz-se do apego que você tem aos bens, depois você vem. Continuem comigo a leitura. Versículo 58. Desculpe, versículo 59. Jesus disse a outro, segue-me. Este respondeu, vocês. Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, vocês. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Então, o primeiro não seguia Jesus, o que impedia o primeiro de seguir Jesus era o apego aos bens. O segundo tem dificuldade de seguir Jesus por causa do apego a quê? Ao Pai não. Aqui é um tema muito sofrido para tratar dele. O apego ao luto. O apego à dor. Tem muitas pessoas que elas perdem a capacidade para seguir Jesus na vida e na missão, porque elas grudam na dor e no luto daquilo que elas perderam, e elas passam a vida inteira sepultando o pai e visitando o túmulo toda segunda-feira e dando banho no túmulo. Elas perdem o sentido da vida. Perde o marido ou perde a esposa, perde um filho, e ela não dá conta mais de fazer nada na vida, ela não enxerga mais nada na vida, a não ser o luto. Está entendendo? Está entendendo? Perde alguma coisa que ela amava muito na vida, e essa perda provoca no coração dela, na alma dela, um buraco, um trauma, uma tristeza, que a vida inteira dela, ela fica prestando culto àquele buraco na alma dela. Tudo que ela faz pensando naquilo. Tudo que ela pensa, tudo que ela sente, tudo que ela realiza, tem a marca, tem o carimbo negro do luto que ela carrega na alma dela. Está entendendo, gente? Isso é grave. Há 3 domingos atrás eu dizia, para cada um de nós se colocar no lugar da viúva, lembra? Que estava enterrando o seu filho único, e eu dizia, tenha coragem de entregar seus defuntos na mão de Jesus. Não fique carregando os seus defuntos a vida inteira. Entendeu? Tem pai, tem mãe, que tem às vezes 3 filhos. Perde um, esquece os 2 que ficaram. Esquece a missão que ele tem de ser pai e mãe para os 2 filhos que ficaram. Passa a vida inteira chorando o filho que perdeu. Isso é doença da alma. Isso é uma enfermidade crônica. Tem mulher que esquece de ser mãe dos filhos porque ela tem trauma de ter perdido o marido. Tem marido que esquece de ser pai porque ele tem trauma de ter perdido a esposa. Está entendendo? Está entendendo? Fica o resto da vida
vocês, se tiver alguém que trabalha na prefeitura, depois denuncia esse carro de som que está fazendo isso na hora da missa. Isso é crime. Existe uma lei que proíbe isso. Por favor, depois vocês liguem na prefeitura, no órgão que fiscaliza isso, e faça a denúncia, porque isso é crime, é desrespeito com a igreja. Ok? Ficar a vida inteira carregando o defunto, carregando o luto, cuidando do defunto, e não dar conta mais de servir a Jesus na missão de pai, mãe, de esposa, esposo, na igreja. O primeiro tem dificuldade de seguir Jesus por causa do apego aos bens. O segundo tem dificuldade de seguir a Jesus por causa do apego às coisas que ele perdeu. Olha que coisa estranha. Tem gente que fica doente porque fica apegado ao que perdeu. Presta atenção nisso que eu vou repetir pela terceira vez. Tem gente que passa a vida escrava e escravo do que perdeu. Não é nem do que tem. O primeiro tem apego ao que tem. O segundo tem apego ao que perdeu. E o terceiro? Vamos ver. Versículo 61. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Vixe Maria. O terceiro tem dificuldade de seguir Jesus por causa do quê? Da família, dos afetos. Tem tantas pessoas na igreja, aqui, com a capacidade enorme de ajudar na igreja em muitas tarefas e missão na igreja. Mas todas as vezes que a igreja pede, que o evangelho pede, colabore com alguma coisa na igreja, fala: ih, padre, todo domingo eu tenho que receber minha família lá em casa. Eu penso em ir na missa, eu não posso assumir nada, porque qualquer hora pode aparecer um parente lá em casa. Eu tenho que fazer almoço para meus filhos, eu tenho que reunir meus netos. Tem gente que passa a vida inteira escrava e escravo dos afetos. Presta atenção nisso. O primeiro é escravo dos bens. O segundo é escravo das perdas. O terceiro é escravo dos afetos, que são uma coisa boa, positiva, mas que deve ser tratado de forma saudável. Um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, não pode tirar de você os dons, a capacidade que você tem de realizar a sua missão no mundo. Você não pode ser escrava e escravo desses afetos e esquecer que você pode colaborar com o mundo melhor em muita coisa. Na igreja, na política, na cultura, na economia, na sociedade. Você pode colaborar com o mundo em muita coisa. Você tem que ter coragem de dar conta de dizer para o seu filho: meu filho, minha filha, esposa, esposo, olha, eu colaboro num projeto tal, eu ajudo tal situação no mundo a ser melhor. Mas não. Tudo se justifica dizendo: ai, meu tesouro é minha família, eu tenho que cuidar dela, não posso fazer mais nada. Jesus disse que isso é uma doença. É um desequilíbrio. Tem que cuidar, mas tem que ter uma medida, tem que ter uma dosagem. Porque o Espírito Santo não te deu dons para você se fechar no mundinho desse tamaninho e ficar lá, ó. Tem mais gente precisando de você. Irmã, irmão, pega a segunda leitura. Paulo aos Gálatas. Coisa linda esse texto. Eu vou ler sem parar muito, porque o texto é muito claro. Só ajuda a fazer uma síntese do que a gente refletiu até agora. Irmãos,
É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não façais desta liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros na caridade. Com efeito, toda lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, não estáis sob o jugo da lei. Há uma oposição entre a carne e o Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Quantas esposas aqui, quantos esposos aqui, vêm à missa, escuta a palavra de Deus, tem certeza que Deus pediu a ele, a ela, perdoa seu esposo, perdoa sua esposa, sente aquela força, aquela unção da palavra, mas quando chega em casa, vem a raiva, vem a carne. Isso existe? Parece que aquilo que sentiu dentro da igreja morreu, acabou tudo. Lá é na unha, é na pirraça, é na mágoa, é na carne. Aí a pessoa diz: padre, eu não entendo, eu escuto a palavra, eu sinto que Deus está falando comigo, mas o Espírito Santo está falando com você agora. Há uma oposição entre a carne e o Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Eu queria perdoar meu pai, minha mãe, queria perdoar meu esposo, queria perdoar minha esposa, queria perdoar meu filho, mas há uma oposição. Eu nem sempre faço aquilo que eu gostaria de fazer. Aí, você só vai dar conta de fazer o que você gostaria de fazer, se você rezar como o salmista. Pega o Salmo número 7, Salmo 15. Se você der conta de rezar: ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Por causa disso, eu dou conta de fazer uma operação em minha carne e em meu espírito. Vai ao Evangelho. Desfazer dos meus bens, do meu apego aos bens, desfazer do meu apego ao meu luto, à minha dor, desfazer do meu apego dos meus afetos, só quando Deus for a minha herança e a minha taça. Mais nada, acabou. O centro é Ele. Eu estou trabalhando lá em Trindade. Toda hora a gente é chamado a dizer para as pessoas assim, que sofrem, desabafam, contam as suas lutas, seus embates internos. Toda hora a gente é chamado a dizer para a pessoa: olha, devolve Jesus para o lugar que só Jesus pode ocupar no seu coração, que essas coisas vão ser consequência. Devolve para Jesus o lugar que só Jesus pode ocupar. Que desfazer dos apegos aos bens, ao luto, à perda, desfazer dos apegos que te escravizam, vai ser uma consequência natural. Então, o segredo é a relação com Deus. O segredo é Deus ser o centro de tudo. Aí, você vai ser capaz de
renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia e seguir Jesus. Irmã, irmão, Jesus falou domingo passado que tem que renunciar a si mesmo e tomar a cruz cada dia. Porque todos os dias você tem que perguntar a Ele: Senhor, de que apego eu tenho que me desfazer hoje? Entendeu? A mim marcou muito a ideia de que a gente tem que desfazer também do apego ao luto, às coisas que a gente perdeu. Às vezes o que você perdeu é a honra, e você se sente humilhado por ter sido desonrado por alguém. Às vezes o que você perdeu foi o seu nome, porque alguém desonrou seu nome. Você tem vergonha, se sente humilhado na frente dos outros, porque alguém feriu sua honra. Desfaça também desse apego. Diz assim: olha, minha herança, minha taça, não é minha honra, não é meu nome, não é, sabe, não é minha família, não são os meus bens, não é o que eu perdi, sabe? Minha herança, minha taça é Jesus, o Pai e o Espírito Santo aqui, habitando em mim. Incline a sua cabeça. Põe-se num tempo agora na presença de Jesus. Fale com Ele. E peça dele a graça de você vencer essa oposição que há entre a carne e o Espírito dentro de você. De modo que nem sempre você faz aquilo que gostaria de fazer. Peça a Jesus para vencer essa oposição, para vencer a fraqueza da carne, para vencer os desejos da carne, vencer os apegos, os afetos desordenados, vencer o apego que você tem àquilo que você perdeu e te faz sofrer e te humilha, e te faz sentir um vazio enorme. Peça a Jesus para dar a você a graça de ter coragem de deixar esse apego também de lado. Fale com Jesus. As suas humilhações por ter pecado, por ter errado, tudo é apego. Repita para Jesus: o Senhor é a minha herança e a minha taça. O meu destino está seguro em suas mãos, Jesus. É nas suas mãos que eu coloco a minha vida, o meu destino, o meu futuro. Toma, Jesus. Toma a minha vida nas suas mãos. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me
mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Fiquemos de pé. Estenda suas mãos. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Ou se preferir, reze do seu jeito. Do jeito que o Espírito Santo tocar seu coração. Jesus. Na cruz, o Senhor desfez de tudo. Do apego a tudo. Na verdade, toda a sua vida foi um grande desapego. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Senhor não tinha nem onde encostar a cabeça. Jesus, diante da sua cruz, eu renovo a minha aliança com o Senhor. E aos pés da sua cruz, ajuda-me a colocar tudo que me escraviza, todos os meus apegos aos bens, às perdas, aos afetos, todos os apegos que me impedem de ser livre no Espírito para te amar, para te servir na família, na igreja, no mundo. Jesus, aos pés da sua cruz, eu entrego tudo que a minha carne domina sobre mim, impede o meu espírito de te servir. Toma, Senhor, recebe, Senhor, e arranca de mim tudo que não me deixa te seguir e te servir do jeito que o Pai quer. Fique um tempo em silêncio com as mãos estendidas para a cruz e entregue sua vida nas mãos de Jesus. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti. Te amarei, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria